Olá, pessoal. Meu nome é Rogério Cardoso Mendes, sou aluno do primeiro período de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Hoje vou falar sobre fundamentos de redes de computadores. Esse tema está inserido no curso de Fundamentos de Redes de Computadores e qualquer dúvida ou sugestão poderão entrar em contato via e-mail, no e-mail rogeriokmc@gmail.com. Então, gente, uma rede de computadores consiste de dois ou mais computadores e outros dispositivos ligados entre si, de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos. Estes podem ser do tipo dados, impressos, mensagens, e-mail, entre outros. Então, pessoal, uma rede tem o objetivo de compartilhar dados. Uma rede de trabalho é um sistema que permite a comunicação entre pontos distintos, ou seja, um sistema que permite a troca de informações. Os componentes básicos de uma rede de trabalho ou rede de informações são um emissor, origem da informação, o meio através da qual a informação trafega, o canal, um receptor, o destino da informação, e finalmente a mensagem, que nada mais é do que a informação em si. Um exemplo comum seria uma pessoa falando no telefone com outra pessoa. O emissor seria quem está falando, o canal seria a linha telefônica, o receptor a pessoa que está ouvindo e a mensagem seria a própria mensagem que está sendo comunicada. Ao longo dos anos, as ferramentas para a comunicação de dados foram evoluindo gradativamente, de modo a tornar a troca de informações rápida, fácil e mais eficiente. Uma rede de computadores baseia-se nos princípios de uma rede de informações, implementando técnicas de hardware e software, de modo a torná-las efetivamente mais dinâmica. Quanto à natureza, podemos ter dois tipos de redes de computadores: cliente-servidor, client-server e ponto a ponto, peer-to-peer. Na rede cliente-servidor, uma máquina ou um pequeno grupo de máquinas centraliza os serviços da rede oferecidos às demais estações, tais como aplicativos e filas de impressão. As máquinas que requerem esses serviços são chamadas de clientes, e as máquinas que fornecem são chamadas de servidores. Na rede ponto a ponto, não existem servidores. Todas as estações compartilham seus recursos mutuamente. A grande desvantagem que as redes ponto a ponto oferecem com relação às redes cliente-servidor é a dificuldade de gerenciar os seus serviços, já que não existe um sistema operacional que centralize a administração da rede. Também não é possível estendê-las excessivamente, já que um número elevado de nós sobrecarregaria o fluxo de dados, tornando-a lenta e, por conseguinte, ineficaz. Subrede. Uma subrede é a divisão de uma rede de computadores. A divisão de uma rede grande em redes menores resulta num tráfego de rede reduzido, administração simplificada e melhor performance de rede. Aqui temos alguns exemplos de subredes. Um exemplo de subredes é a rede móvel, ISP nacional ou global, um ISP local ou regional, uma rede doméstica e uma rede corporativa. Atualmente, há vários tipos específicos de redes. As mais conhecidas são LAN, Local Area Network, é uma rede local situada num domicílio, sala comercial ou LAN house. A MAN, Metropolitan Area Network, utilizada entre duas cidades. E a WAN, Wide Area Network,
utilizada entre pontos intercontinentais, como, por exemplo, o Sistema Bancário Internacional. Agora vamos falar sobre as topologias de redes. A topologia de rede é o padrão no qual o meio de rede está conectado aos computadores e outros componentes de uma rede de computadores. Essencialmente, é a estrutura topológica da rede e pode ser descrito fisicamente ou logicamente. Há várias formas nas quais se pode organizar a interligação entre cada um dos computadores da rede. Existem duas categorias básicas de topologias de rede: topologia física e a topologia lógica. A topologia física é a verdadeira aparência ou layout da rede, enquanto que a lógica descreve o fluxo dos dados através da rede. A topologia física representa como as redes estão conectadas, layout físico, e o meio de conexão dos dispositivos de redes. São os nós da rede. A forma com que os cabos são conectados e que genericamente chamamos de topologia da rede física, a topologia influencia em diversos pontos considerados críticos, como a flexibilidade, a velocidade e a segurança da rede. A topologia lógica refere-se à maneira como os sinais agem sobre os meios de rede, ou à maneira como os dados são transmitidos através da rede, a partir de um dispositivo para o outro, sem ter em conta a interligação física dos dispositivos. Topologias lógicas são capazes de serem reconfiguradas dinamicamente por tipos especiais de equipamentos, como os roteadores e os switches. Então, pessoal, aqui temos alguns exemplos de topologia físicas da rede: topologia de barramento, topologia em anel, topologia em estrela, topologia em estrela estendida, topologia hierárquica e topologia em malha. Aqui só estão alguns exemplos, tem outros também. Vamos falar um pouco de cada uma. Primeiro vamos falar da topologia ponto a ponto. Não está aqui, mas vale a pena comentar. A topologia ponto a ponto é a mais simples. Une dois computadores através de um meio de transmissão qualquer. Dela pode-se formar novas topologias, incluindo novos nós em sua estrutura. Temos a topologia do tipo barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Apesar de os dados não passarem por dentro de cada um dos nós, apenas uma máquina pode escrever no barramento, num dado momento. Todas as outras escutam e recolhem para si os dados destinados a elas. Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada. E se o outro computador tentar enviar outro sinal ao mesmo tempo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Essa topologia utiliza cabos coaxiais. Para cada barramento existe um único cabo, que vai de uma ponta a outra. O cabo é seccionado em cada local onde o computador será inserido na rede. Com o seccionamento do cabo, formam-se duas pontas e cada uma delas recebe um conector BNC. Embora ainda existam algumas instalações de rede que utilizam esse modelo, é uma tecnologia antiga. Nesse tipo de topologia, a comunicação é feita por broadcast, isto é, os dados são enviados para o barramento e todos os computadores veem esses dados. No entanto, eles só serão recebidos pelo destinatário. Agora a topologia em anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, formando um circuito fechado.
Os dados são transmitidos unidirecionalmente, de nó em nó, até atingir o seu destino. Uma mensagem enviada por uma estação passa por outras estações através das retransmissões, até ser retirada pela estação destino ou pela estação fonte. Os sinais sofrem menos distorções e atenuação no enlace entre as estações, pois há um repetidor em cada estação. Há um atraso de 1 ou mais bits em cada estação para processamento de dados. Há uma queda na confiabilidade para um grande número de estações. A cada estação inserida, há um aumento de retardo na rede. É possível usar anéis múltiplos para aumentar a confiabilidade e o desempenho da rede. Ok, pessoal? Agora, a topologia em estrela. A mais comum atualmente. A topologia em estrela utiliza cabos de par trançado e um concentrador como ponto central da rede. O concentrador se encarrega de retransmitir todos os dados para todas as estações, mas com a vantagem de tornar mais fácil a localização dos problemas, já que se um dos cabos, uma das pontas do concentrador ou uma das placas de rede estiver com problemas, apenas o nó ligado ao componente defeituoso fica fora da rede. Esta topologia se aplica apenas a pequenas redes, já que os concentradores costumam ter apenas 8 ou 16 portas. Em redes maiores é utilizada a topologia de árvore, onde temos vários concentradores interligados entre si por comutadores ou roteadores. Agora a topologia em estrela estendida. Uma topologia em estrela estendida é igual a uma topologia em estrela, exceto pelo fato de cada nó vinculado ao nó central é também o centro de outra estrela. Uma topologia em rede estendida tem uma topologia em estrela central, em que cada um dos nós finais da topologia central atua como centro de sua própria topologia em estrela. A vantagem disto é que ela permite que a maioria dos cabos sejam mais curtos e limita o número de dispositivos que precisem se interligar a qualquer nó central. Uma topologia em estrela estendida é muito hierárquica e as informações são encorajadas a permanecerem locais. É assim que o sistema telefônico está estruturado atualmente. Agora, a topologia hierárquica ou em árvore. A topologia hierárquica ou em árvore é essencialmente uma série de barras interconectadas. Geralmente existe uma barra central onde outros ramos menores se conectam. Esta ligação é realizada através de derivadores e as conexões das estações realizadas do mesmo modo que no sistema de barra padrão. Cuidados adicionais devem ser tomados nas redes em árvores, pois cada ramificação significa que o sinal deverá se propagar por 2 caminhos diferentes. A menos que esses caminhos estejam perfeitamente casados, os sinais terão velocidades de propagação diferentes e refletirão os sinais de diferentes maneiras. Em geral, redes em árvore vão trabalhar com taxas de transmissão menores do que as redes em barra comum, por estes motivos. Existem um ou mais concentradores que ligam cada rede local e existe um outro concentrador que interliga todos os outros concentradores. Essa topologia facilita a manutenção do sistema e permite, em caso de avaria, detectar com mais facilidade o problema. E por fim aqui vamos ver a topologia em malha. A topologia em malha é muito utilizada em várias configurações, pois facilita a instalação e configuração de dispositivos em redes mais simples. Todos nós estão atados a todos os outros nós, como se estivessem entrelaçados.
já que são vários os caminhos possíveis por onde a informação pode fluir da origem até o destino. Nesse tipo de rede, o tempo de espera é reduzido e eventuais problemas não interrompem o funcionamento da rede. Um problema encontrado é em relação às interfaces da rede, já que para cada segmento de rede seria necessário instalar em uma mesma estação um número equivalente de placas de rede, uma vez que cada estação envia sinais para todas as outras com frequência. A largura da banda de rede não é bem aproveitada. Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os hubs, os switches e os roteadores e também algumas diferenças entre eles, ok? O hub. O termo hub pode ser traduzido como ponto central, o que dá uma ideia bastante clara do objetivo desses aparelhos. Com a função de interligar computadores em uma rede local, o hub recebe dados vindos de um computador e o retransmite para outra máquina. Durante o processo, outros usuários ficam impossibilitados de enviar informações. Assim, redes interligadas através de hubs costumam apresentar bastante lentidão, especialmente quando há muitas máquinas interligadas. Em uma rede com 10 máquinas, por exemplo, enquanto 2 delas se comunicam, 8 têm que esperar pela sua vez. Um dispositivo do tipo pode contar com várias entradas para a conexão do cabo de rede de cada computador. E, em geral, é possível encontrar opções com 8, 16, 24 ou 32 portas. Beleza, pessoal? Agora, os switches. Os switches são aparelhos bastante semelhantes aos hubs, tendo como principal diferença a forma como transmitem dados entre os computadores. Enquanto hubs reúnem o tráfego em somente uma via, um switch cria uma série de canais exclusivos, em que os dados do computador de origem são recebidos somente pela máquina destino. Com isso, a rede não fica mais congestionada com o fluxo de informações e é possível estabelecer uma série de conexões paralelas sem nenhum problema. O resultado é um maior desempenho e comunicação constante entre as máquinas, exceto quando 2 ou mais computadores tentam enviar informações para o mesmo destinatário. É possível encontrar no mercado switches com números variáveis de entrada, que podem ser conectados entre si para aumentar a rede. Atualmente, os aparelhos mais usados possuem o nome de Hub Switch e possuem um preço econômico semelhante ao de um hub. Esse tipo de dispositivo é voltado principalmente para redes pequenas, com até 24 computadores. Ok, pessoal? Agora, vamos falar do roteador. Usados em redes de maior porte, os roteadores têm como principal vantagem atuar de forma mais inteligente que os switches. Além de estabelecer a comunicação entre 2 máquinas, esses dispositivos também possuem a capacidade de escolher a melhor rota que a informação deve seguir até seu destino. Com isso, a velocidade de transferência é maior e a perda de dados durante a transmissão diminui consideravelmente. São 2 tipos de roteadores disponíveis no mercado, os estáticos e os dinâmicos. O primeiro sempre escolhe o menor caminho para enviar os dados, sem considerar se há alguma espécie de congestionamento. Já os dinâmicos detecta obstáculos e encontra sempre a rota mais rápida para enviar dados, mesmo que o caminho percorrido seja maior. Outra vantagem dos roteadores é a capacidade de interligar redes, tornando-os uma opção atrativa para grandes empresas. Alguns aparelhos também vêm equipados com recursos extras, como firewalls capazes de bloquear o envio de conteúdos indesejados entre as máquinas interligadas.
Aliado a outros dispositivos, os roteadores são essenciais para o funcionamento da internet, ao permitir que diversas pequenas redes conversem entre si. Os aparelhos fazem com que informações deixem de estar confinadas a um ambiente local e sejam compartilhados por usuários espalhados por todo o mundo. Ok, pessoal? Então, nessa videoaula falamos sobre alguns conceitos de rede de computadores. O conteúdo de redes é bem amplo e extenso. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.